paz do Senhor seja sobre a sua vida. Boa noite aos nossos amigos de casa. Agora você não pode esquecer, né? Falar boa noite aos nossos amigos de casa. Temos transmissões aí direto, né? Quero lembrar você de casa já de antemão. Domingo é Santa Ceia do Senhor, tá? Amanhã tem a Santa Ceia dos jovens que vencem. Eu vou estar com eles aqui à noite do resgate. Santa Ceia, o resgate. O resgate. Estamos clamando a Deus com a liderança dos jovens que vencem, porque a missão é essa: resgatar, é trazer, é tirar de fato das mãos do inimigo e reconciliar com Deus, porque o Evangelho é isso. O Evangelho que afasta, o Evangelho que aparta, o Evangelho que divide, isso não é Evangelho. O Evangelho é reconciliação, é proximidade. Então, essa é a nossa missão, amanhã às 19 horas, aqui. Já no domingo, a Santa Ceia, toda a igreja do Senhor está convocada. Aqui em Sinop, estamos na Avenida das Figueiras, 991, no centro de Sinop, tá? Você aqui do centro, dos bairros próximos, vem estar conosco. Aí temos a nossa igreja também no Boa Esperança, Avenida Paulo Pan, 611, temos a nossa igreja também no Violeta, Rua das Violetas, não me lembro o número certinho, mas está lá. Amanhã à noite temos também Vila América, os nossos amigos do Vila América, Deus abençoe, amanhã às 19 horas, e temos também Alto da Glória, às 18 horas, neste domingo, tá bom? Então e a nossa igreja também na Avenida do Jacarandás, Jardins Jacarandás, com o nosso amigo pastor Miranda, às 19 horas. Então nós estamos aí, quase todas os bairros de Sinop, é exagero, né? Quase todos os bairros, são 6, né? Tem muito bairro aí para ter igreja, mas procure uma igreja mais próxima, vá buscar o Senhor Deus, vá clamar ao Senhor, porque, gente, não há um outro caminho a não ser Jesus. Não há outro caminho. Eu tenho orado a Deus que cada culto como este, Santa Ceia, seja algo de, não só um ato religioso de comer o pão e beber o cálice, mas que seja algo que venha trazer à pessoa uma esperança, porque grande parte das pessoas que se apresentam, que estão distante do Senhor, elas estão desesperançadas. E eu quero comentar com vocês um assunto hoje, que não é novo, mas que é para que eu e você desperte, para que eu e você acorde, e não fiquemos aí, irmãos, de braço cruzado, olhando para o tempo, dizendo, puxa Deus, como é complicado. Deus nunca disse que seria fácil. Não há promessa de facilidades na Bíblia, mas vamos meditar na palavra do Senhor. Deus vai falar conosco aqui. Trouxe sua Bíblia, né? Livro dos Salmos, capítulo 86, vamos lá? Livro dos Salmos, capítulo 86. Direção. Vai dizer aqui o versículo 11, só a parte A por enquanto. Ele vai dizer assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu andarei na tua verdade. Uma coisa é preciso entender, irmãos. Nós não podemos, depois que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós passamos a ser aqueles homens e mulheres de Deus, que assim como crianças, que dependem da direção dos pais, nós somos dependentes do Senhor. Quando o Senhor nos dá uma direção, nos dá um caminho, é aí a oportunidade de andarmos aonde? Na verdade. O problema do mundo hoje das pessoas é que cada um tem a sua verdade. Ele não permite que a verdade do Senhor o tenha. Ele não permite que a verdade do Senhor o conduza. Cada um tem a sua verdade, cada um faz a coisa como parece, perfeito aos teus próprios olhos. Mas se for para eu andar, ainda continuar andando com o que parece perfeito aos meus olhos, por que eu vou parar para ouvir a verdade que é Cristo?
Uma coisa é fato, desde os tempos do Senhor Jesus, ele nunca obrigou ninguém a andar com ele. O convite existia. O convite existia. Como ele falou ao Pedro, olha, vem e me segue. Não tenha medo, porque de agora em diante eu vou te fazer pescador de homem. A Bíblia diz que Pedro vai deixar tudo. Ele deixa o barco, ele deixa as redes, ele deixa o fruto daquela pesca maravilhosa e segue Jesus. Ele podia dizer, Senhor, deixa eu primeiro vender esses peixes aqui, deixa primeiro eu terminar de vender esses peixinhos aqui e tal, ver um bom negócio para esse barco, essa rede aqui ainda tem utilidade e tal, deixa eu resolver essas coisas, aí eu posso até levar no caminho, Senhor. E nós vamos vendendo para onde for passando. Não, ele deixou tudo para seguir Jesus, como Jesus havia o quê? Determinado. Porque se fosse para ele continuar fazendo da mesma maneira, não tinha por que ele seguir Jesus. O que eu quero que você entenda, o que o Espírito do Senhor clama hoje, é que para seguir o Senhor, para estar na presença do Senhor, tem que haver aquele entendimento do que Ele nos dirige, Ele nos conduz, Ele é a luz, lâmpada para os nossos pés será a tua palavra e luz para o nosso caminho. Aqui o salmista está clamando, ensina-me, Senhor, o teu caminho, e eu vou andar na tua verdade. Sua Bíblia diz isso também? Talvez se você estiver com a Bíblia, a NVI, a nova tradução, ele está diferente. Mas, veja, ensina-me o teu caminho, e andarei aonde? Na tua verdade, Senhor. Porque tem coisa que não é a verdade de Deus, que os homens estão seguindo, mas a verdade do homem. Cada um tem uma desculpa, cada um tem, irmãos, uma justificativa para aquilo que está fazendo. Cada um tem uma resposta. Não, mas eu estou fazendo por causa disso e daquilo outro. Mas qual a verdade deve reinar? Não é a verdade do Senhor? Então qualquer coisa fora da verdade do Senhor, irmãos, tem que ser por mim, por você, descartada. Se eu quiser continuar no caminho com Cristo. É como a Bíblia diz, puxa, eu recebi Jesus hoje, é um novo nascimento. Um nascer de novo. Jesus falou isso a Nicodemos, olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. Você não vai entrar no reino do céu. Então estar em Cristo é um novo nascimento. Qual a criança que já nasce sabendo tudo, gente? Ela vai aprendendo. Né? Ela vai aprendendo. Então eu recebi Jesus e passei pelo novo nascimento, tudo é o quê? Novo. Quando a Bíblia diz, por exemplo, Provérbios 22:6 vai dizer, ensina a criança no caminho que ela deve o quê? Andar. E até quando for grande, ela não vai se desviar. Essa criança não é só a criança recém-nascida, criança que você é o filho, o sobrinho, a sobrinha. Olha, a Bíblia diz, ensina a criança. A criança é aquele que também recebeu Jesus como Senhor e Salvador e ainda não conhece nada. Quantas vezes você precisa ter uma paciência além do limite com as crianças? Quantas vezes precisamos ter uma paciência enorme? Por quê, irmãos? Apesar de você mostrar isso é perigoso, quantas vezes já tentou explicar para uma criança de 1 ano e meio, 1 ano, de que o buraquinho da tomada dá choque? Não põe o dedo aí. Você vira as costas e está assim, ó. Antigamente não tinha isso. Hoje tem aquelas capinhas, né, que você coloca e tampa direitinho. Antigamente não tinha isso. E as tomadas eram mais estranhas, porque o ferrinho dela vinha quase fora. Não põe o dedo, vai levar choque, não mexe. Aí algumas mães tentam traduzir para a criança, vai fazer dodói. Mas ele não vai lá, muitas vezes não põe o dedo naquele negócio, ele leva choque, você ouve só o grito. Mas depois que ele levou o choque, eu duvido ele pôr o dedo lá de novo. Você vai ter que ter paciência. Olha, eu te falei, vem cá, passou. Foi só o susto, pronto, vamos pôr o dedo lá de novo? Não, ele não quer mais. Então,
Aquele que recebeu Jesus também precisa ser o quê, gente? Instruído, e ele vai tropeçar. Tem adulto que tropeça. E às vezes falta para nós essa visão, de que no momento que eu recebo Jesus, eu vou começar a o quê? A caminhar como se fosse uma criança. Mas cada novo entendimento, cada novo ensinamento é para eu guardar e nunca mais o quê? Me desviar dele. Porque aquela é a verdade do Senhor, aquele é o caminho que eu devo permanecer, aquela é a direção em que eu devo estar. Aquela é a direção. Hoje, muitos que aqui estão, já são pais, mas foram filhos. Só tentando te puxar a memória em algumas coisas. Puxa, se eu tivesse ouvido o meu pai quando ele disse, ou a minha mãe, né? Olha, faz isso, estuda, vai, não falta aula não, olha, vai fazer mal para você, mas lá na frente, olha, isso vai te pesar lá na frente. Mas nós muitos achavam que cansativo demais, difícil demais, pelo amor de Deus. Trabalhar, escola, aí vai, trabalho, faculdade, casa e outras coisas, e trabalho, e dormir 2 da manhã, 3 da manhã, e ter que acordar às 7 ou às 6. Quer saber? Deixa esse negócio de estudo para lá, porque não está me dando lucro, não está me dando renda, dinheiro, que está me dando renda é o meu trabalho. Mas hoje ele percebe que o trabalho não flui mais, porque lá onde ele deveria ter permanecido, insistido com o estudo, ele não insistiu. Então foi um caminho que foi lhe ensinado, mas não era um caminho fácil. Quem trilhou sabe que não foi fácil. Quem perseverou sabe que não foi fácil. E nada, irmãos, na nossa história é fácil. Tudo vem com lutas e com batalhas. Mas nós estamos vendo um tanto de homens e mulheres de Deus, olhando para os caminhos que pertencem ao Senhor, dizendo: Deus, mas é difícil demais, é difícil crer, Senhor, quando os meus olhos não estão vendo o que eu gostaria de ver, é difícil acreditar, é difícil lutar contra as evidências dizem, as evidências comprovam. Irmãos, a evidência ou as evidências não mandam nada. Quem tem o domínio, quem tem o controle é o Senhor, e quem é abençoado é aquele que permanece crendo nas suas palavras, que independente das circunstâncias não desvia do seu caminho, nem por nada. Alguns desviam porque parece que o caminho ficou complicado, outros desviam porque parece que o pecado é mais atrativo. Ouça uma coisa, a consequência do pecado é muito maior do que o prazer e a alegria momentânea que ele traz, viu? Pode até ser prazeroso, pode até ser lucrativo, pode até parecer bom aos olhos no momento, mas a consequência, ela é muito maior. É só você observar e estudar um pouquinho do pecado que cometeram Adão e Eva. Quem não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, paga até hoje. Carrega o peso do pecado. E quem conheceu e tem conhecimento da palavra, aí ele já não permite que o inimigo aja da mesma forma, porque ele perdeu o direito de agir. O que era do Senhor, o que foi dado ao homem, foi recuperado por Cristo Senhor Jesus. Por isso, a maldição já não tem mais liberdade sobre a tua vida. Mas veja, então, eu tenho que observar. Aí a pessoa vai dizendo: puxa, é difícil, é complicado. Preste atenção. Esse é o tempo que só vai permanecer na caminhada e só vai chegar aquele que continua crendo no Senhor, independente do caminho pelo qual o Senhor o faz passar. Eu lembro do que Ezequiel profetizou, né? Capítulo 37, e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou a um vale de ossos secos, eram sequíssimos, num grande cemitério,
Mas a mão do Senhor levou Ezequias ali para quê? Para virar mais um osso seco? Para morrer? Ah, o que é um cemitério mesmo? Um negócio de osso é para me morrer aqui então. Deve ser para que eu morra nesse lugar. Era para ele morrer ali? Não. Então, isso você precisa entender o que Deus está fazendo. Você orou tanto por uma situação, orou tanto por algo, e agora Deus coloca de frente disso e fala, Deus, é para eu morrer aqui? Não. É porque aquilo que você deve fazer, Deus não vai fazer por você. Aquilo que Deus te ensinou a fazer, Ele não vai fazer por você, é você que deve fazer. Claro, a pessoa pode acabar morrendo ali. Alguns sim. Como, pastor? Não estou entendendo. Eu vou explicar mais ou menos assim. Já não havia, irmãos, a orientação de Deus, que todos os homens hebreus, os descendentes de Abraão, fossem circuncidados, desde o tempo de Abraão. Então havia a circuncisão. Isso passou de Abraão, Isaac, Jacó. Chegou também a todos os hebreus que viviam no Egito e, como consequência, a Moisés. Moisés já estava dirigindo o povo, conduzindo o povo. Só que a Bíblia vai nos ensinar que, por um momento, Moisés começa a passar mal e quase morre, dá um mal súbito nele. E logo o que acontece? A sua esposa lembra, puxa, o menino não foi circuncidado ainda. E ela com uma pedra vai lá, circuncida o filho de Moisés. Moisés morreria. Ah, mas ele é o libertador. Irmão, libertador, Deus levanta outro. Ah, mas ele tem promessa. Mas aquilo que Deus já disse que ele deveria fazer, Deus não vai fazer por ele. E o fato de sua esposa ter circuncidado seu filho, impediu com que ele morresse. Então aquela coisa que Deus já te ensinou que você deve fazer, Ele não vai fazer por você, Ele não vai fazer por mim. Somos nós que temos que fazer. E nós estamos aí, Deus faz por mim. Não, não, é você. A palavra foi dada, o caminho está diante de você, Ele te mostra o caminho e você vai. Você caminha. O que eu não posso fazer, independente do que aconteça, eu não posso me desviar desse caminho. E esse é o problema. Muitos se desviam. E aí, gente, as alegações para desviar são muitas. Marque sua Bíblia no livro dos Salmos, por favor. Vem comigo aqui a Êxodo, lá na saída. Quando esse mesmo povo sai da terra do Egito, Êxodo, capítulo 13. Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Depois eu lembro aqui o versículo que veio aqui já na mente, aí, que eu não tinha marcado, mas veio algo já no coração. Mas já lembro para vocês. Êxodo 13, 17 vai dizer o seguinte, lá no versículo 17, olha só. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e, arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Ou seja, quando eles saem, existia um caminho que, gente? Mais perto. Porém, com uma batalha ainda o quê? Maior. Era a terra dos filisteus. E aí eu já vejo aqui que os filisteus lá na frente tornam-se o quê? Inimigos mortais.
dos hebreus, ou daí já de Israel, né? Inimigos mortais. Eles poderiam passar pelo meio dos filisteus e já resolverem aquele problema já no início, só que eles não estavam prontos para isso. E Deus sabia que eles não estavam prontos para isso. Tem caminho que você quer passar tão rápido, tão rápido, tão rápido. Não, eu quero logo, Deus, quero logo, eu quero logo. Mas Deus já viu que você ainda nem se preparou para isso. Nunca peça a Deus algo que você não tenha se preparado para receber. Porque você pode ter a impressão de que Deus não quer te dar. Você pode ter a impressão de que Deus não quer lhe dar isso. Mas na verdade, Ele vai te dar. Mas não antes de preparar você para recebê-lo. É igual a pessoa, não, pastor, sabe? Qualquer um faz. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Tem situação que vai demandar da pessoa que é um pouco mais de paciência. Tem situação que vai demandar um tanto mais de perseverança. Já imaginou? Uma situação que precisa de muita perseverança, você entregar na mão de alguém que por qualquer coisa recua, que por qualquer motivo quer parar, quer recuar. Ah, não, Deus, eu não vou mais. Como é que Deus vai entregar algo assim na mão de alguém? Então eu preciso preparar. E para preparar, muitas vezes Deus vai me fazer passar por caminhos que eu vou ter que ter perseverança. Não tanto quanto o que eu esperava, mas eu vou o quê? Deus vai treinar-nos no caminho de perseverança, até que eu possa estar diante daquela situação que demanda uma perseverança ainda maior. Então Deus te treina. Deus te treina. Deus te prepara. É igual você pegar um camarada grande, aqui aí, um Barnabé. Está lá. Ó. Aí eu vou falar assim, Barnabé, você é grande, nós vamos fazer está tendo um torneio de MMA. Aí você vai subir no ringue para lutar contra aqueles lutadores já experientes. Mas o cara é do seu tamanho, poxa. O que vai acontecer? Foi bom te conhecer, Barnabé. Agora pega ele. Dá para ele o mesmo treinamento que aqueles camaradas estavam tendo. Dê a ele o tempo de se preparar. Entrar em forma. Ele vai poder competir como? De igual para igual. Tá? Com as mesmas possibilidades. Porque o próprio Deus vai me dizer em sua palavra o quê? Se você se cansa correndo com os homens, e quando chegar o dia que você tiver que correr com os cavalos, como será? Porque chega um momento que a luta é assim. Chega um momento que a circunstância é assim. Entenda uma coisa. A sua bênção, a sua vitória, ela é do tamanho da luta que você está travando. É simples. A sua vitória, ela é do tamanho da luta que você está travando. Então, esse povo poderia passar pela terra dos filisteus? Sim, mas Deus entendeu, eles não podem passar por lá, por quê? Eles podem ver o tamanho da guerra e querer voltar para o Egito, porque é um caminho mais próximo da terra prometida? Sim, mas também, se eles recuam, o primeiro lugar que eles encontram de refúgio é o quê? É o Egito de novo. É o Egito novamente. E aí, o que Deus faz na minha e na sua caminhada? Deus, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo que o Senhor espera. Às vezes o Senhor Deus te afasta de pessoas. Pessoas que acabam te influenciando. Não pela maldade delas, tá? Não tenha ninguém como maldoso. Porque se alguma coisa eu fui influenciado por alguém, eu fui influenciado porque eu quis ser influenciado. Ninguém é influenciado só porque ele é cabeça mole. Foi porque ele quis ser influenciado.
Então ninguém julgamos, melhor é nós estarmos fortalecidos no Senhor, e se dissermos não, é não, e pronto, e acabou, né? Mas aí muitas vezes o que Deus faz? Até você estar pronto para dizer não, porque alguns têm uma dificuldade tão grande, aí o que Deus faz? Às vezes Ele te dá afasta um pouco dessas pessoas. Vai chegar um momento que você vai ajudá-lo, vai chegar um momento que você vai ajudá-la, mas hoje, eu preciso trabalhar na sua vida, diz o Senhor. Hoje eu preciso trabalhar em você. Será que eu me preparei de fato para aquilo que eu estou pedindo ao Senhor? Irmãos, dentro da obra de Deus. Alguém pode perguntar, pastor, qual o seu objetivo na obra de Deus? Meu amigo, meu objetivo é ganhar almas. Aonde o senhor quer chegar? Não sei, não tem um lugar que eu quero chegar. Eu quero, onde estiver, fazer o que Deus está determinando, para mim basta. Basta saber que estou na vontade do Senhor. Eu só digo o seguinte, Deus, não me deixe subir daqui, antes que tenha o quê? Concluído a tua vontade. Quando chegar o momento, que aqueles que detêm a autoridade disserem, Oswaldo, olha, agora é tal lugar, tempo aí acabou, eu vou entender, Deus, obra, missão cumprida. Porque também ninguém te move de aqui para lá, de lá para acolá, se Deus não permitir, meu irmão. Ninguém faz. Eu e você precisamos ter essa certeza que os nossos caminhos estão nas mãos de quem? Do Senhor. Assim como eu não pedi para vir a esta cidade abençoada, também não peço para ir para lugar nenhum, gente. Também não peço para ficar e não peço para sair. É o que Deus determinar. Se eu tenho um objetivo, sim, Deus, eu quero poder cumprir a tua vontade. Eu quero poder ensinar o que o Senhor quer que seja ensinado. Então, fiquemos aonde? No caminho. Mas esse caminho é mais distante, pois foi o que Deus ensinou para o povo. Então, para Israel, Deus preparou um caminho em direção ao mar, em meio ao mar. E depois o quê? O deserto. O deserto. Assim como, por que foi Moisés o libertador do povo? Quantos hebreus tinham naquele lugar? Milhares. Por que Moisés? Porque você vai encontrar no Salmo, e era o versículo que eu estou tentando lembrar aqui, é o Salmo também, mas não sei ao certo, que vai dizer o seguinte, ao povo, Deus mostrou o quê? Sinais, mas a Moisés, Deus deu direção. A todo o povo Deus mostrou sinais, dá para encontrar ali? A todo o povo Deus mostrou sinais, mas a Moisés, Deus mostrou o caminho, Deus mostrou direção. Então adiantava os sinais se não houvesse um caminho? Geralmente a pessoa vem até a igreja e fala, vou em busca do meu milagre. Mas se você não tiver uma direção de Deus, se você não tiver um caminho, você perde o milagre. Ou pode até receber o milagre, mas a coisa não vai mudar. Porque Deus poderia fazer todos os sinais que fez sobre Faraó e contra todos os deuses do Egito. Mas se não houvesse alguém que lhes desse uma direção, se não houvesse alguém que lhe desse caminho, irmãos, eles ficariam sendo presos, cativos da mesma forma. Porque rapidamente o coração de Faraó se endureceu. Salmo 103, vamos lá, isso, 103, 7, vai dizer, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés. A Moisés ele fez conhecidos os seus caminhos, e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha lá os sinais, a operação. Todo o povo ficou o quê? Impressionado com o sinal, mas ninguém levou em consideração que era preciso ter o quê, gente? Um caminho. Porque o primeiro caminho que eles tomariam, caso estivesse saindo do Egito sem a direção de Deus, e sem o Moisés ali à frente que ouvisse o Senhor Deus, o primeiro caminho que eles tomariam era da terra dos filisteus. Ou mesmo o Moisés, sem a direção de Deus? Não, o caminho aqui da terra dos filisteus é muito melhor. Vamos aqui que é mais próximo. Aí vem o Senhor e fala, não, não é esse, é o outro caminho. Aí eu poderia citar para vocês história de homens que Deus ungiu. José poderia desistir
do propósito de Deus para a vida dele, alegando que o caminho estava muito difícil. José poderia abrir mão do plano de Deus para a vida dele. Não, o caminho é muito difícil. Daniel na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam dizer: não, o caminho é muito difícil. Fui tirado da minha terra, sou escravo desse lugar. Você vai dizer que Deus tem plano na minha vida? Porque parece que virou, irmãos, um jargão, um bordão bíblico, né? É um bordão bíblico, assim, ó, Deus tem um plano na sua vida. Ah, já ouvi isso. Quantas vezes já ouvi isso e não estou vendo nada, só estou vendo dificuldade. O problema é que você está querendo o caminho mais fácil. Está tentando conciliar o que o seu coração deseja com o plano de Deus. Ou você se entrega ao que Deus está fazendo, ou o caminho vai ficar complicado mesmo. Não, o caminho vai ficar complicado. Porque mesmo esse povo sendo de Deus, irmão, se Deus não está com eles naquele deserto, os seus inimigos teriam devorado. Os inimigos teriam devorado. Foi até um salmo de Davi, 124. Deixa eu ver se é isso aqui, salmo 124. Acho que é isso. Salmo 124. Isso, olha aí, ó. Esse é um salmo de Davi, mas veja lá. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, Ele nos teria engolidos vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas teriam nos submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes dele. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Ei, se depois de todas estas batalhas, você está em pé, é porque o Senhor não te deu por presa aos inimigos. Porque se fosse o caso de você ter perecido, de você ter fracassado no caminho de vez, morrido, já teria acontecido. Mas Deus não te deu por presa para o inimigo. Ah, mas pastor, mas olha quantas coisas estão se levantando. Então comece a prestar atenção no que Deus quer que você aprenda. Comece a prestar atenção no que Deus está tentando lhe ensinar, no que o Senhor está tentando lhe mostrar. Todas as coisas vão cooperar para o bem, se nós continuarmos amando o Senhor Deus. E o amor que Deus quer receber de mim, de você, é do quê? De guardar o mandamento. Não teve eu estava falando, Daniel não desistiu porque o caminho estava difícil, José não desistiu porque o caminho estava difícil, Davi não desistiu porque o caminho estava difícil, Abraão não desistiu porque o caminho estava difícil, quando teve que sair da sua terra. Jacó não desistiu porque o caminho estava difícil, quando teve que tornar a sua terra. E aí eu poderia citar tantos outros. O exemplo maior, o nosso exemplo, Jesus Cristo. Não desistiu porque o caminho estava difícil. Hoje a pessoa enfrenta uma luta, pronto, não vou mais buscar Deus, eu não vou mais na igreja, porque eu fui na igreja, e aí oraram por mim lá e tal, mas assim, ficou tão difícil a luta para mim, parece que depois que eu fui para a igreja ficou pior. Não é que ficou pior não, porque uma coisa é você encarar as situações como todo mundo vê. Se você entender que é comum o que acontece, como todas as pessoas veem, não, é normal, e ele vai passando por aquilo. Agora, quando você entende de fato a luta, quando você entende de fato a batalha, você percebe que a ação ela é espiritual, que é uma batalha espiritual de verdade, e aí você percebe, começa a entender o tamanho dela e a complexidade. O que vai acontecer? Você fala, meu Deus do céu, por que comigo tanto essa luta? Foi depois que eu vim para a igreja. Não, já ia acontecer de qualquer maneira. O fato de você ter vindo para Cristo, nem para a igreja, esse é um outro mal que tem que vencer, né?
A pessoa vem para a igreja, não vem para Jesus às vezes, é um outro mal que tem que ser vencido. O fato de você ter vindo para Jesus é que lhe possibilitou ter a força que você está tendo. É como eu tenho dito nos últimos dias, o fato de você estar em pé e estar lutando, quer dizer que você não foi derrotado como você imaginou. E como alguém falou para você, você é derrotado. Não, derrotado não é o que perde uma batalha. Torna-se derrotado o que desiste. Eu posso ter perdido por um momento. Pastor, você nunca perdeu nenhuma batalha? Já. Mas em todas as quedas, em todas as vezes que perdi uma batalha, irmãos, eu saí dali com muita experiência. E Deus deu a possibilidade e a capacidade de voltar. E voltar sem os erros cometidos da primeira vez. É igual a pessoa. Terminou hoje um relacionamento e tal, todo aquele problema. Entendeu? Separou. Bom, eu não julgo, irmãos, a situação de ninguém. Cada um sabe o que vive, né? É melhor que não se separassem, visto que um dia disseram diante do Senhor que viveriam, que seria até que a morte os separe, mas sabe-se lá a situação de cada um, né? E depois ele vai para ela vai para um outro relacionamento, e aí vai ler a Bíblia, e encontra lá o versículo bíblico do profeta que diz: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E a pessoa já diz: oh, glória a Deus, a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Pode ser. Acredito que pode ser. Se o que estiver tentando construir ou levantar a segunda casa não cometer os mesmos erros que cometeu na primeira. Senão a ruína da segunda casa vai ser maior do que a ruína da primeira. Não adianta eu sair daqui, vir para cá e aqui cometer os mesmos erros. Quantas vezes eu vejo pessoa mudando de cidade, aí vai para lá, vou começar uma vida nova, mas a primeira coisa que acontece, as mesmas amizades, as mesmas situações, os mesmos hábitos, ou os mesmos maus costumes. O resultado aqui vai ser diferente do que o de lá? Não. Loguinho vou ter que estar mudando daqui para ir para acolá, e daqui para lá e dali, e assim por diante. Não cria raiz. Quem não cria raiz não cresce. Quem não cria raiz não cresce. Então, não dá para dizer para o Senhor: Senhor, sabe por quê? Porque o caminho é difícil. Mas se o caminho é difícil, o Senhor Deus diz assim, mas eu hei de ser contigo. Eu hei de ser com você. Eu hei de estar contigo. Então, quando o Senhor está comigo, mesmo nos caminhos difíceis, Ele vai abrir o mar. Ele vai me fazer andar sobre as águas. Ele vai apagar o poder do fogo. Ele vai fechar a boca dos leões. Sim, Ele vai me esconder dos meus inimigos, eles não vão me encontrar. Como Acabe procurou Elias em todas as partes, em todos os lugares. Em todas as partes o Acabe procurou Elias, mas nunca encontrou. Por quê? Porque Deus estava escondendo Elias. Quando Elias se apresenta, o sacerdote fala assim: mas Elias, meu senhor? Sim, sou eu. Mas não teve lugar que o rei Acabe não mandou te procurar. Todos os lugares, todo lugar que dizia, lá está Elias, e lá ia o pessoal, mas ninguém nunca te encontrou. Por quê? Porque o próprio Deus estava escondendo ele. Porque se Deus está na causa, os teus inimigos não te encontram. Os que querem te fazer mal não te alcançam. Eu preciso entregar a Ele, mas eu não posso, irmãos, desviar do caminho no qual o Senhor me colocou, que é o caminho da verdade, a verdade dEle, não a minha, a verdade dEle, por achar que o caminho está difícil, que o caminho está complicado. Quando a sua palavra vem ao meu coração, algo surge. Vamos voltar lá no Salmo 86, olha só, estou quase concluindo, Salmos 86, e agora quando nós lemos o versículo 11 novamente, você vai entender muito melhor
olha só, 86:11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Deus não ensinou o caminho a Moisés? Sim ou não? E Moisés andou aonde? Na verdade do Senhor. Resultado, nem o mar vermelho conseguiu detê-los. Deus abriu. Os inimigos se levantavam, não prevaleciam. Armavam ciladas, eles não caíam. Deus mudou na boca de um homem, Balaão, uma profecia ou uma palavra de maldição, vamos dizer assim. Deixa eu te falar algo aqui. Se você permanece no que o Senhor determinou para a sua vida, se você permanecer sobre a palavra, Deus hoje está mudando nos lábios daquele que um dia te amaldiçoou ou tentou te amaldiçoar. Deus está mudando nos lábios dele a palavra de maldição para uma palavra de bênção. Deus está mudando nos lábios dele hoje, dela, que um dia lançou palavra de maldição, dizendo: você não vai vencer, você não vai alcançar nada, você não será coisa nenhuma, não chegará a parte alguma, e isso e aquilo outro. Balaão foi determinado a amaldiçoar o povo, mas quando ele ia falar, Deus mudava na boca dele a palavra. Sabe por quê? Porque não vale encantamento contra o povo do Senhor, não vale encantamento contra Jacó. Não vale encantamento contra Israel. Palavra maligna lançada contra ti não vai prosperar. Deus está mudando na boca daqueles que querem amaldiçoar, que querem dizer que não vai acontecer, que você não vai chegar. Na boca deles Deus está mudando a palavra de profecia. O que era algo de maldição, Deus está transformando em bênção para a glória dele. Por quê, irmãos? Porque aquele povo estava no caminho do Senhor. Mais importante do que ver um milagre, mais importante do que ver um sinal, mais importante do que ver algo acontecer, puxa, é o que? Ter a certeza de que eu estou aonde? No caminho. Porque se eu estou no caminho, algo vai acontecer, algo de bom vai acontecer, algo Deus vai fazer. Difícil o caminho ou não, algo Deus fará. Mas Deus não trabalha na vida de ninguém fora do caminho. Lembra o caso do Bartimeu? Estava à beira, não estava tão longe, estava à beira. Mas quando Cristo para, ele diz assim: manda chamar o cego. Se fosse pela visão do mundo, pastor, porque hoje tem uma justificativa, né, para as coisas. Pastor, mas Deus é amor, pastor. Deus é amor, então se Deus é amor, o que importa é o amor. Então se o Senhor é o amor apenas, o que seria mais amoroso da parte de Jesus? Ele ia até o cego, que estava impossibilitado de vir até Cristo, ou permitir que o cego viesse a ele? Uma prova de amor, uma prova de humanidade. Qual seria, irmãos, o mais correto? Não seria Jesus ir ao cego? No entanto, ele parou no caminho e disse: manda o cego vir. Meu irmão, quando alguém olhou para o cego, falou perto dele assim: olha, levanta, tem bom ânimo, ele te chama. A Bíblia diz que ele deu um salto e entrou no caminho. Entra no caminho. Entra no caminho. É a oportunidade. Jesus está passando hoje. Cristo está passando hoje. É a oportunidade. Entra no caminho. A mesma passagem diz que Bartimeu lançou a capa de si. Deixa para trás o que tiver que deixar, mas vem para o caminho. Lança fora o que tiver que lançar, mas vem para o caminho. Vem para o caminho, porque é no caminho que Ele vai lhe abençoar. Amém, gente? Amém, pessoal? Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Parte B, para terminar: dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Tá? Dispõe-me o coração só para temer o teu nome. Quando Deus fala ao nosso coração por sua palavra, algo surge. Algo surge. Algo como respeito, temor. Que a Bíblia vai nos ensinar que é o princípio de toda sabedoria. Quer tomar uma decisão sábia? Que a sua decisão passe
ela comece no respeito, no temor à presença de Deus entre nós. Antes de qualquer coisa, saiba, os olhos do Senhor estão sobre você, e trema por isso. Tema e trema. Não tem ninguém me vendo, não tem ninguém me olhando, mas os olhos do Senhor estão sobre mim. Tema e trema, e a partir disto, tome sua decisão. Eu tenho certeza que vai ser mais importante para você ter cuidado com os olhos do Senhor do que com os olhos dos homens. Ter cuidado com os olhos do Senhor do que com os olhos dos homens. Porque no temor do Senhor é que o salmista vai dizer: dispõe-te o meu coração para temer o teu nome, ou seja, o meu coração será preparado. O meu coração se tornará aquele coração o quê? Segundo o coração do Senhor. O meu coração se tornará um coração que será por Deus habitado. Porque se nós temos que prezar algo em nós, gente, é a presença de Deus. Pastor, o demônio está fazendo isso, está fazendo aquilo, e eu tenho orado tanto, mas o demônio não teme a sua oração. Ah, pastor, porque o inimigo está fazendo isso, está fazendo aquilo, eu tenho vindo à igreja, mas o inimigo não teme você vir à igreja. O inimigo não teme os atos religiosos que nós fazemos. O que Satanás respeita é a presença de Deus em você. Se não houver em mim a presença do Senhor Deus, meu irmão, ele me mata. Se a presença de Deus não for real na minha vida, o inimigo vai me destruir. Mas eu não estou nem aí para o inimigo. Eu estou preocupado em manter o quê? Independente do que seja o inimigo, mas o que eu estou querendo abrir os teus olhos é isso. Por que muitas pessoas estão perdendo as batalhas para Satanás? Porque muitas vezes nós não estamos, irmãos, mantendo a presença do Senhor Deus. Sim. Dependendo do que eu e você decidimos fazer, eu estou dizendo: Deus, eu não quero a tua presença. Dependendo do que nós permitirmos que os nossos lábios digam, eu estou abandonando a presença de Deus. Porque a religião ensinou que o Senhor, a presença de Deus, ela é com você em qualquer circunstância. Não, todo mundo é filho de Deus, Deus ama todo mundo, e está todo mundo, e pronto. E por isso todas as pessoas dizem: não, Deus para mim é tudo. E quando na verdade Ele não faz nada por Deus. Ele não faz nada na direção do Senhor. Então é preciso entender essas coisas. O temor do Senhor nos faz o quê? Aprender. Quando eu temo o Senhor, o temor do Senhor, é igual, eu me lembro da passagem bíblica, onde o quê? 3 reis estavam juntos, o filho de Acabe, Josafá e o rei dos Edomitas, e eles já estavam caminhando há pelo menos 5 dias, sem água. E aí o que aconteceu? O filho de Acabe, que tinha as mesmas obras de seu pai e de sua mãe Jezabel. Ah, porque Deus nos trouxe desse deserto para matar os 3 reis. Josafá era homem de Deus. O rei dos Edomitas, né, tinha nada a ver com o negócio. Aí o que acontece? Josafá falou assim: mas não tem nenhum homem de Deus para a gente consultar aqui não, o profeta? Aí eles disseram: tem Eliseu. Vamos lá. Quando eles chegam até Eliseu, o homem de Deus, ele vê o filho de Acabe. O Eliseu fala assim: você veio consultar a mim? Você quer que eu consulte a Deus por você? Vou te falar uma coisa: se eu não respeitasse a presença de Josafá,
eu nem te ouviria. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, você encontra isso para mim, irmão? Encontra isso para mim. Segundo Reis, ou Primeiro Reis, está ali, Crônicas, está na Bíblia, encontra aí. Está na Bíblia, né? Se eu não respeitasse a presença de Josafá, eu nem te ouviria. Por que que o Eliseu, o homem de Deus, que naquele tempo representava a própria palavra, recebeu aqueles 3 reis? Por causa de quem? De Josafá. Aí eu te pergunto, é importante você continuar orando? É importante você continuar clamando? Porque se depender daquele familiar que até hoje não quis nada com Jesus apenas, a oração não chega diante dele. Ah lá, 2 Reis, capítulo 3, né? Verso 4. 2 Reis, capítulo 3, verso 14, vai dizer o seguinte: e disse Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te. Então não adianta eu estar perto de quem tem comunhão com Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus. Nesse caso, para o filho de Acabe serviu, porque Josafá estava ali e a bênção veio para ele também, era água. Deus orientou a fazerem várias covas naquele lugar, porque as águas passariam, e eles precisavam reter água, dizendo, não vereis vento, não vereis chuva, contudo esse lugar se encherá de muitas águas, e beberão vós, vossos soldados, vossos animais, todos vão beber. Então, por causa de Josafá, Acabe, o filho de Acabe também foi abençoado, naquele momento. Mas o que eu estou lhe dizendo, se eu não tenho essa comunhão com Deus, se eu não disponho o meu coração para dar ouvidos à sua voz, para andar no temor da sua palavra, o que é que vai acontecer, meu irmão? É preciso você perseverar, é preciso que você insista, é preciso que você lute, mas mesmo o caminho sendo difícil, os planos do Senhor, eles vão se cumprir. Os planos elaborados pelo Senhor, eles vão se cumprir. O que foi que Deus disse ao teu coração? Que eu chegaria à terra prometida. Então não tenha medo, continue caminhando. Há um Deus cuidando de você, há um Deus velando por você, há um Deus trabalhando por sua causa e por sua casa. Há um Deus no céu que não tira os olhos de você. Pastor, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me valoriza e tal. Há um Deus no céu que não tira os olhos de você. Não tira os olhos, por nada. Ele nem pisca. É só você ler o Salmo 121, você vai ver. Ele nem pisca. Não dormita. Está vidrado, olhando para você. Respeite o olhar do Senhor. E tenha tudo que do Senhor foi preparado para ti. É só você olhar. Citei José? Sim ou não? O que José falou para a esposa de Josafá? Que Josafá? Para a esposa de Potifar? Meu Senhor me deu tudo que tem nessa casa para tomar conta. Tudo aqui, ele não sabe o que entra e o que sai. Tudo aqui está sobre o meu comando, menos a senhora, porque a esposa é dele. Eu não envergonharia o nome do meu Deus nessa casa e nem trairia a confiança do meu Senhor. Então a primeira coisa que o José temeu foi os olhos de quem? Do Senhor. Daniel na cova dos leões. Quando o rei chega pela manhã e fala, Daniel, homem muito amado, que bom seria que o Deus a quem você continuamente serve tivesse te livrado da boca dos leões, do poder dos leões. De dentro da cova Daniel grita, rei, vive para sempre. O Senhor enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque foi encontrada em mim inocência, porque eu não pequei contra Deus, rei, e também não pequei contra ti. Por que esses homens alcançaram? Porque eles temeram os olhares do Senhor.
E não é ter medo, porque o olhar do Senhor não é para condenar, é para estar contigo, é para te acompanhar. O último versículo aí, vamos lá. Os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar fortes para com aqueles cujo coração é reto nele. Então os olhos do Senhor não estão sobre a tua vida para te condenar. Você crê nisso, sim ou não? Ou no seu pensamento? Não. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Você crê que os olhos do Senhor estão sobre ti, não para condenar, mas sim para lhe abençoar? Porque os olhares do Senhor nunca foram olhares de condenação. Mas eu já errei muito. Pois é, Deus sabia que você ia errar muito. Deus sabia que eu ia errar muito. Mas nem por isso o Senhor nos condenou. Tudo que o Senhor esperava, em alguns casos ainda espera, é que despertemos, irmãos, para entrar na sua presença. Isso, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, segundo Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se o que, gente? Forte, para com aqueles cujo coração é perfeito, é coração reto, né? Perante nele, tá? Só a primeira parte, tá bom? Perante ele. Por que os olhos do Senhor estão sobre mim? Para me condenar, para me matar, para me maltratar, para me julgar agora e me lançar no inferno. Não. Para se mostrar forte. E muitas vezes ele está dizendo, olha, arruma esse coração aí, para ser reto diante de mim, porque eu vou mostrar a minha força através de você. Eu vou mostrar o meu poder através de você. Prepare esse coração aí, porque os teus inimigos verão o quanto é forte o Deus que você serve. Os teus inimigos perceberão o quanto é grande, o quanto é forte o Deus a quem tu serves. Porque, meu irmão, minha irmãzinha, Deus não te levantou para ser envergonhado. Deus não te chamou para ser envergonhado. Deus não te levantou, não te tirou de onde você estava. Não se apresentou a você para que você continuasse no mesmo sofrimento, na mesma dor. Deus do céu, isso aqui eu poderia falar disso a noite inteira. Deus não se apresentou a você por nada. Um dia tem um homem, eita glória, um dia tem um homem que está trabalhando, malhando trigo no lagar. Você sabe o nome dele? Gideão. O anjo do Senhor aparece e fala o quê? O Senhor é contigo. Quer dizer, Deus se apresentou a ele. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ele olhou e falou, Senhor, o Senhor é comigo. Mas se o Senhor fosse comigo, onde o que foi feito das maravilhas e tal e tal. Gideão, Israel fez o que era mal, mas vai nessa tua força, porque tu livrarás Israel das mãos dos midianitas. Resultado, Gideão, de alguém que estava tentando malhar o trigo no lagar, vira o que, irmãos? Libertador de um povo, juiz sobre o povo, e tira-os, pelo menos naquele período, das mãos do domínio dos midianitas. Deus não se apresenta a você para que você continue sendo o mesmo. Deus não se apresentou a você na situação que você estava para você continuar sendo o mesmo depressivo, entristecido, para baixo, mas para que houvesse de fato uma mudança e uma diferença. Toda a palavra que Deus está te dando é para preparar o seu coração. É para preparar o teu coração. Então permita que o teu coração seja trabalhado, porque o Deus Todo-Poderoso, através de ti, vai mostrar a sua grande força. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Amém, igreja do Senhor? Fique em pé, por gentileza, em nome de Jesus. Isso. Eu quero orar com você. Eu quero orar juntamente com você. Eu quero realmente ver as portas se abrindo.
diante de ti. Porque esse caminho é preparado pelo Senhor. Este caminho foi preparado pelo Senhor. E quando eu estava olhando isso, meditando estas coisas, é como se o Senhor Deus dissesse assim: o meu povo diz que o caminho é muito difícil, né? O meu povo está dizendo que o caminho é complicado, é difícil para eles. Mas parece que eles não perceberam que eu estarei com eles. Porque com Deus o caminho difícil não se torna fácil. O caminho difícil se torna transitável, se torna transponível, se torna possível de caminhar e de chegar do outro lado. Então tudo o que Deus quer, porque meu irmãozinho, se o caminho ficou fácil para você, para que você precisa de Deus? Se a coisa está ao alcance das tuas mãos, você pode fazer do seu jeito, para que você precisa de Deus? Mas e quando o caminho para mim e para você parece ser impossível? Parece ser impossível. E Deus entra no negócio. E do nada, ou como que do nada, Ele muda a situação. Então Deus está dizendo, você precisa confiar mais. Acreditar que Ele está com você. E que as suas ações sejam a partir do quê? Daquilo que Ele, por sua palavra, tem falado ao nosso coração. Então eu espero que o Santo Espírito do Senhor tenha liberdade sobre a tua vida. E trabalhe sobre ti. Quem tem a certeza de que Deus se apresentou a você no meio de uma situação adversa? Pastor, eu sei que Deus se apresentou a mim. Quem tem a certeza, né, pastor? Foi Deus que se apresentou a mim. Então, será que Deus só se apresentou só para falar? Eu vim aqui zombar de você. Deus não zomba de ninguém, gente. Deus, aliás, Ele zomba dos nossos inimigos. Ele zomba dos ímpios. Davi vai dizer, os ímpios tramam, mas o Senhor ri deles. Mas no seu caso, no nosso caso, quando há um propósito com Deus, um coração disposto a fazer a vontade do Senhor, meu irmão, Deus não zomba da sua fé, Deus não zomba da sua oração, pelo contrário, Ele colhe suas lágrimas. Ele colhe tuas lágrimas. Sim, Ele vê o teu pranto. Por causa da tua busca, Ele desce. Ele vem pessoalmente. Ele vem pessoalmente. Eu entendo o ministério dos anjos. E acho maravilhoso saber que os anjos do Senhor estão ao meu redor, para guardar, para livrar e para proteger, e não permitir que os meus pés tropecem. Mas quando o assunto é você dobra os teus joelhos e você ora, Deus vem pessoalmente. Ele vem pessoalmente e fala para você assim, ó, essa luta não é sua, essa batalha é minha. Essa luta não é sua. Deus, eu não tenho força. Deus, eu não sei como me comportar diante disso. Eu estou sem força diante dessa situação. Parece tudo tão difícil. Parece intransitável. Parece intransponível. Impossível de caminhar. E Ele vai dizer, eu vim pessoalmente, te tomo pelas mãos e te faço chegar do outro lado. Mas não desista. Não desista, mas não abandone. Não abra mão. Porque os planos do Senhor têm que se cumprir na sua vida. Os projetos do Senhor têm que se cumprir. Tem que se cumprir. Mesmo como falamos domingo, o Elias falou, basta, não dá, não tem mais jeito. Deus apresenta-se e Ele fala assim, olha, come aí, bebe,
Seu caminho ainda é grande. A caminhada ainda é longa. Deus não desiste. Deus não abriu mão. Os planos do Senhor continuam em pé. Os planos do Senhor continuam valendo. Mas o senhor não sabe o que eu fiz, o que aconteceu na minha vida. E eu nem preciso saber. Eu preciso saber apenas que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó falou isso e pronto, e acabou. Quem sabe foram atrapalhados, mas eles continuam sendo os mesmos, planos de paz, para te dar um futuro e uma esperança, para te fazer alcançar aquilo que um dia prometeu no seu coração. E por mais distante que possa parecer, porque o tempo talvez tenha feito ficar distante, pastor, só que já passou tanto tempo, e Deus sabe disso, que os nossos dias são poucos, e o Senhor lhe diz, olha, então a partir desse momento não perca mais tempo não, vamos lá cumprir os planos, eu vou contigo, eu vou com você, eu vou te fazer chegar. Amém, igreja? Amém, irmãos? Vamos crer nisso. Ande na verdade do Senhor. Deixe a sua própria, ande na verdade do Senhor.